Eu juro, eu achei que ia ser cancelado naquela noite. Eu estava no meu estúdio, luz quente na cara, o ponto no ouvido gritando, a plateia rindo de nervoso. E bem ali, no centro do palco, tinha um homem com a roupa amassada, o olhar cansado, as mãos marcadas de trabalho duro, e um carrinho de papelão encostado como se fosse uma extensão do corpo dele. Ele não devia estar ali, não do jeito que entrou. Porque antes da gravação começar, eu vi a segurança barrando ele na porta. Eu ouvi, você tá no lugar errado, amigo. E eu vi ele tentando explicar com uma calma que dava raiva e tristeza ao mesmo tempo. Eu só preciso falar com alguém. Eu fui chamado. Essa palavra ficou latejando na minha cabeça. Porque ninguém chama um catador para um programa de talentos com jurados famosos, artistas treinados, figurino caro e roteiro milimetricamente ensaiado. Ninguém chama, a não ser que esteja usando aquela pessoa como peça. Só que aí aconteceu o que ninguém esperava. Ele subiu no palco de um jeito que não parecia invasão, parecia destino. E quando eu abri a boca para cortar aquilo, porque eu pensei, isso vai dar problema, isso vai dar audiência do pior tipo, isso vai virar circo. Ele olhou direto para mim e disse uma frase que secou minha garganta. Eu sei que vocês querem uma história bonita, mas eu não vim dar história, eu vim cobrar. A plateia gelou. Os jurados se mexeram nas cadeiras como se tivessem sentado em vidro. E eu senti por um segundo que eu estava prestes a ouvir algo que não era para ser ouvido em rede. Aí ele começou a cantar. E eu vou te contar, não foi bonito no sentido comum, foi perigoso. Foi como se a voz dele abrisse uma porta que a gente passa a vida inteira tentando manter fechada. Uma porta que dá para fome, para vergonha, para humilhação e para verdade. Os jurados ficaram emocionados contra a própria vontade. Eu vi o brilho nos olhos deles, aquele brilho que eles odeiam porque tira o controle. Só que a pior parte não foi ele vencer. A pior parte foi quando anunciaram o prêmio, o confete começou a cair, a música de vitória subiu e ele fez um pedido que expôs todo mundo, ao vivo. Sem pedir licença, ele recusou. E disse que não sabia guardar dinheiro. Disse que o corpo dele não estava pedindo futuro. Disse que estava pedindo agora. Ele pediu comida, porque ele estava com fome naquela hora. E aí ele falou, olhando para a câmera, olhando para você do outro lado. Talento não paga marmita. Naquele instante, o país inteiro ficou desconfortável. E eu também. E é por isso que eu tô te contando essa história hoje. Só que do jeito que ninguém te contou. Porque por trás daquela cena, tinha coisa muito mais suja e muito mais chocante do que parecia. Só que calma, eu vou te entregar tudo aos poucos. Porque se eu te revelar o final agora, você não vai aguentar ver como eu cheguei lá. Antes de continuar, se inscreve no canal agora porque esse tipo de história some. Some por motivos. E compartilha esse vídeo com alguém que acha que já viu de tudo na internet. Eu prometo que essa aqui vai atravessar a pessoa por dentro. Bora, respira e vem comigo. Eu apresento um programa. Você sabe disso. Você está acostumado a me ver sorrindo, conduzindo quadro, fazendo piada no tempo certo, chamando intervalo mental, segurando emoção para não deixar o clima pesar demais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar no que acontece antes da câmera ligar? No que existe naquele espaço invisível onde ninguém aplaude, ninguém grava, ninguém finge? Antes da gravação, tudo é controle. Tem lista, tem nome, tem documento, tem autorização assinada, tem roteiro, tem até emoção ensaiada. Nada acontece do nada. E naquela noite, o nome dele não estava em lugar nenhum, em nenhuma lista, em nenhum papel, em nenhuma tela. Eu senti isso antes mesmo de confirmar. Sabe aquele arrepio que sobe sem explicação? Aquele aviso interno dizendo, tem coisa errada aqui. Eu perguntei para a produção tentando parecer calmo. Quem é esse cara? Isso é pegadinha? É quadro surpresa? Porque me diz você, quando foi a última vez que algo realmente importante aconteceu sem ninguém planejar? A resposta veio seca, curta demais, fria demais
Não se mete. Ele é história boa. História boa. Essa expressão bateu em mim como um tapa-lento. Eu odeio quando falam isso. Odeio de verdade. Porque história boa quase nunca significa algo bonito. Quase sempre significa alguém frágil colocado num lugar alto, só para cair bonito diante das câmeras. Você já percebeu como certas histórias só são boas quando não são com a gente? Eu não aguentei. Saí do meu caminho, fui até o corredor lateral, aquele que o público nunca vê, e foi ali que eu vi a cena que mudou tudo. A segurança empurrando o carrinho dele para o canto. Não com raiva, com indiferença, como se empurrasse entulho, como se fosse parte do cenário errado. E aí ele falou algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Eu já fui lixo na mão de muita gente. Hoje eu só quero ser ouvido. Você consegue imaginar ouvir isso ao vivo, a poucos metros de você? Sem música, sem efeito, sem dramatização. Eu congelei, porque naquele segundo eu entendi uma coisa que talvez você também já tenha sentido alguma vez. Ele não estava pedindo favor, ele não estava pedindo ajuda, ele não estava pedindo palco, ele estava pedindo justiça. Você já esteve perto de alguém assim? Alguém que não implora, mas exige existir? Eu voltei para o camarim com a cabeça explodindo. Literalmente. Pensei em cancelar a gravação. Pensei em chamar advogado. Pensei em sair daquele estúdio e não voltar. Meu corpo estava ali, mas minha mente já estava tentando fugir. E aí, o diretor falou no ponto, com aquele tom de quem acha que resolve tudo com audiência. Vai! A audiência vai amar. Vai! A audiência vai amar. Eu olhei para o espelho. Me encarei por alguns segundos que pareceram minutos. E te juro, eu não gostei do cara que estava me olhando de volta. E deixa eu te perguntar com toda a sinceridade agora. Em que momento a gente começa a confundir a audiência com humanidade? Só que o que eu ainda não sabia, e isso é a primeira grande surpresa dessa história, é que aquela noite não tinha sido preparada só para o público. Não era só espetáculo. Não era só narrativa. Não era só história boa. Aquela noite tinha sido preparada para mim. E eu só ia entender isso muito depois. Ele entrou no palco sem pedir desculpa. E isso já foi um choque. Não porque fosse arrogância. Não era. Era pior do que isso. Era alguém que não tinha mais espaço emocional para pedir desculpa por existir. Você já viu isso nos olhos de alguém? Aquele olhar de quem cansou de se justificar por estar vivo? Eu respirei fundo e fiz a pergunta padrão. Aquela que eu faço no automático, quase sem pensar. Qual é o seu nome? Ele respondeu sem hesitar. Eu sou o Jonas. Jonas. Sem sobrenome. Sem história ensaiada. Sem trilha emocional por trás. Só Jonas. E isso, estranhamente, deixou o estúdio desconfortável. Porque nomes simples carregam gente de verdade. Eu continuei tentando manter o controle da cena. Jonas, por que você está aqui? Ele sorriu. Mas não foi um sorriso feliz. Foi aquele sorriso torto, pesado, de quem já foi esmagado muitas vezes e aprendeu a continuar respirando por pura teimosia. Porque disseram que aqui as pessoas escutam. Escutam. Essa palavra caiu no palco como um objeto pesado. Eu ouvi o estúdio rir. Mas foi um riso curto, um riso nervoso, aquele riso que nasce e morre rápido porque ninguém tem certeza se devia ter rido. E eu te pergunto agora, quantas vezes você já riu só para não encarar o desconforto? Eu tentei seguir o protocolo, me agarrar ao roteiro como quem segura um corrimão. O que você vai cantar pra gente? E aí ele respondeu algo que não estava em nenhum manual de televisão. Eu não vou cantar para ganhar, eu vou cantar para lembrar. Para lembrar. Você sentiu isso? Porque ali naquele segundo eu senti o estúdio encolher. A banda se olhou. Não tinha partitura, não tinha playback, não tinha tom definido. Nada estava pronto. E então aconteceu algo que eu nunca tinha visto naquele palco. Jonas levantou a mão, pediu silêncio e começou sem música, só voz. Só ar passando por uma garganta cansada. E a voz dele não era bonita do jeito que a TV gosta. Ela parecia velha e jovem ao mesmo tempo, como se carregasse décadas num corpo que ainda insistia em ficar de pé. Era como se cada palavra tivesse sido raspada do fundo da garganta com pedra.
Você consegue imaginar o som disso? Não era canto. Era sobrevivência em forma de som. A plateia parou. Parou de se mexer, parou de tossir, parou de existir. Os jurados, que vivem com aquela expressão de "eu já vi de tudo", perderam a pose. Literalmente. Um deles descruzou os braços sem perceber. Outro desviou o olhar. E eu senti um incômodo físico, um aperto no peito, um nó no estômago. Porque aquilo não era só talento, era denúncia. Era como se ele estivesse usando a própria voz para esfregar algo que todo mundo ali fingia não ver. E foi então que eu vi, no canto do estúdio, na sombra, um braço levantado, alguém da produção fazendo sinal. Cortar. Cortar agora. Eles não queriam aquilo indo ao ar. E deixa eu te perguntar algo muito sério. Se aquela voz não fosse verdadeira, por que alguém teria tanto medo dela? Só que havia um detalhe impossível de ignorar. Era ao vivo. E ao vivo existe uma magia perigosa. Quando a verdade escapa, ninguém segura. Nem diretor, nem roteiro, nem silêncio. E naquele momento eu soube. Algo tinha mudado ali dentro. No meio da apresentação, algo quebrou. Não de forma brusca, não de forma óbvia. Foi sutil demais para ser coincidência. A iluminação começou a falhar. Primeiro, uma piscada. Aquela piscada rápida que faz você pensar: foi impressão minha? Depois outra. E mais uma. Você já percebeu como o perigo quase nunca avisa alto? Ele cochicha. A banda se atrapalhou logo em seguida. Um desencontro estranho, como se alguém estivesse mexendo no retorno. Um músico olhou para o outro, confuso, tentando se achar no próprio som. E eu senti um arrepio subir pela espinha, porque aquilo não era erro artístico, era interferência. E então, aconteceu. O microfone dele deu um estalo seco. Pá! E o volume caiu. Não caiu aos poucos. Caiu como quem corta uma respiração no meio da frase. Na hora, a plateia começou a murmurar. Um som baixo, coletivo, de desconfiança. E eu fiz a primeira coisa que qualquer apresentador faz quando algo dá errado. Procurei o técnico de som. Eu olhei para ele e ele não estava mexendo em nada. Nada. Ele estava parado, rígido, com os olhos arregalados e apontando para a mesa, como se dissesse sem falar: "Não sou eu." Você consegue sentir esse momento? Aquele segundo em que você percebe que alguém assumiu o controle sem pedir permissão? Jonas continuou. Sem microfone, sem amplificação, no peito. A voz saiu crua, rasgando o ar do estúdio. E foi ali, exatamente ali, que eu entendi a força real dele. Ele não estava competindo com os artistas. Ele não estava competindo com técnica. Ele não estava competindo com ninguém naquele palco. Ele estava competindo com o silêncio. Com o mesmo silêncio que tentaram enfiar na boca dele a vida inteira. E deixa eu te perguntar algo bem direto agora. Quantas vezes você já viu alguém resistir mesmo quando tudo foi feito para calar essa pessoa? Jonas terminou. Sem pedir ajuda. Sem pedir desculpa. Sem pedir atenção. Ele terminou como quem diz: eu falei o que precisava ser dito. E por um segundo, ninguém aplaudiu. Esse segundo foi eterno, foi desconfortável, pesado, cheio de perguntas não feitas. Aí veio a primeira palma, tímida, quase com medo. Depois a segunda, depois a terceira, até virar um trovão. Um aplauso que não parecia celebração, parecia pedido de desculpa coletivo. E eu, sem perceber, estava com o olho cheio d'água. Não porque foi bonito, mas porque foi injusto demais. Agora me diz uma coisa, e comenta aqui, porque eu quero muito ler de verdade. Você já viu alguém tentando calar outra pessoa exatamente no momento em que ela finalmente estava sendo ouvida? Na escola? No trabalho? Na rua? Conta nos comentários, porque o que aconteceu ali não foi um acidente, foi um aviso. E foi só o começo. O primeiro jurado era conhecido por ser frio, frio de verdade. Do tipo que se orgulha disso. Eu não me emociono, ele sempre dizia. Como se fosse medalha, como se fosse prova de inteligência emocional superior. Você conhece alguém assim? Alguém que confunde controle com distância? Quando chegou a vez dele falar, eu vi algo raro. Ele pigarreou.
Não uma vez, duas. O corpo dele denunciou antes da boca. E então ele soltou, escolhendo as palavras como quem pisa em vidro. Isso não é só música. Só isso. Mas a voz dele falhou no meio da frase. A segunda jurada, aquela que sempre tem resposta pronta, aquela que nunca fica sem opinião, ficou em silêncio por tempo demais. Silêncio demais para a televisão. O público começou a se mexer. E eu te pergunto, quando foi a última vez que o silêncio falou mais alto que qualquer discurso? Quando ela finalmente falou, saiu fraco, pequeno, desarmado. Eu não esperava o quê? Sentir? Se ver? Se reconhecer? O terceiro jurado, o mais vaidoso, o mais acostumado a controlar o palco, tentou fazer piada. Aquela piada automática, treinada para aliviar o clima e recuperar poder. Só que falhou. E falhou feio. Sabe por quê? Porque Jonas olhou direto para ele, sem medo, sem reverência, e disse: "Não transforma isso em meme. Eu tô falando sério." Na cara, ao vivo, sem pedir licença para a hierarquia. E naquele instante, algo invisível se quebrou. A plateia reagiu com aquele coletivo, o som clássico de quando alguém importante é colocado no lugar. Um som que não é contra a pessoa, é contra o abuso de posição. Você já sentiu isso alguma vez? Aquela satisfação silenciosa quando alguém poderoso é forçado a ouvir? A produção no ponto enlouqueceu. Eu ouvi grito, ouvi ordem, ouvi ameaça disfarçada de instrução. Contorna isso, muda o tom, segura. E eu ali, com o sorriso de apresentador travado no rosto, o corpo fazendo o papel, a alma em conflito, tentando manter tudo leve. Mas por dentro eu pensava uma coisa só. Isso vai explodir, porque quando o orgulho quebra ao vivo, não tem edição que salve. E deixa eu te perguntar agora, olhando direto para você. Qual foi a última vez que você viu alguém perder a máscara em público? Não por erro, mas por verdade? E sim, explodiu. E a partir dali, nada mais naquele palco estava sob controle. Depois da apresentação dele, o programa tentou voltar ao normal. Veio um cantor com aula de canto, coach vocal, respiração controlada, look calculado, coreografia milimetricamente ensaiada. Veio uma dupla afinadíssima, sincronizada até no sorriso. Veio uma menina com voz perfeita, daquelas que parecem já prontas para rádio, para playlist, para campanha publicitária. E entende bem isso. Tudo era bom, muito bom, mas era bom do jeito seguro, do jeito que não assusta ninguém, do jeito que não obriga ninguém a se olhar no espelho. Jonas tinha sido bom de outro jeito. Ele tinha sido bom do jeito perigoso. E eu comecei a perceber algo que ninguém tinha combinado, mas todo mundo sentiu. O público comparava, sem perceber que estava comparando. Eu via nos olhos da plateia. Não era mais sobre afinação. Não era mais sobre alcance vocal. Não era mais sobre técnica. Eles estavam avaliando verdade. Você já sentiu isso alguma vez? Quando algo tecnicamente perfeito perde força perto de algo imperfeito, mas real? Quando chegou o momento da votação, aconteceu algo que eu nunca tinha visto naquele estúdio. Nunca. Pessoas que eram fãs declaradas dos jurados começaram a vaiar os jurados. Vaiar. Não por ódio, mas por frustração. Porque quando os jurados tentavam racionalizar, soava como desculpa. Soava como quem tenta explicar demais para não admitir que sentiu. E deixa eu te perguntar agora. Quantas vezes você já usou a razão só para não admitir que algo te atravessou por dentro? A votação apertou. Ficou tensa. Visivelmente tensa. Eu sentia o ar mais pesado, o estúdio mais quente, a produção mais inquieta. A produção queria outro vencedor. Eu sei. Eu senti. Era aquela vontade silenciosa de manter tudo sob controle, de escolher o caminho previsível, de premiar quem cabia melhor no molde. Só que o público começou a puxar o nome dele. Primeiro tímido, depois mais forte. Jonas! 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 O nome ecoava nas arquibancadas como se não fosse só um nome, fosse um recado. E ali, naquele momento, eu pensei algo que me deu medo de tão claro que foi. Se esse cara ganhar,
Vão tentar controlar ele. Vão tentar comprar ele. Vão tentar dobrar ele. Você também pensou isso? Porque quando alguém vence sem pedir permissão, o sistema inteiro se mexe. E eu ainda não fazia ideia do tamanho, da força, do estrago, do que viria a seguir. Antes mesmo do resultado final ser anunciado, algo estranho aconteceu. Chamaram Jonas para o corredor lateral. Aquele corredor que não aparece na TV. Aquele corredor onde as coisas se resolvem. Eu vi 2 pessoas de terno, um tablet brilhando na mão, e aquele sorriso ensaiado de quem finge ser amigo, mas não sabe nem seu nome direito. Na hora, meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Sabe quando o estômago avisa antes da razão? Eu fui atrás, porque eu estava com um pressentimento ruim, daqueles que não explicam, só apertam. E foi ali, a poucos metros, que eu ouvi a frase: "Assina aqui rapidinho, é só formalidade." Formalidade. Essa palavra devia vir com alerta sonoro, porque formalidade quase sempre significa não pergunta demais. Jonas olhou para o tablet como quem olha para algo escrito em outra língua. A voz dele saiu baixa, quase envergonhada. Eu não entendo essas coisas. Você consegue sentir o peso dessa frase? Quantas vezes alguém já usou isso contra você? E um dos caras respondeu sem hesitar, com aquele tom doce que esconde pressa: "Não precisa entender. É oportunidade." Oportunidade. A palavra mais perigosa quando sai da boca de quem nunca viveu a sua vida. Deixa eu te perguntar algo agora, bem direto. Quantas armadilhas você já viu começarem com essa palavra? Eu entrei no meio. Não planejei. Não pensei. Eu só entrei. Calma. Ele vai assinar com orientação. Os 2 me olharam como se eu tivesse estragado um brinquedo caro. Como se eu tivesse quebrado um acordo silencioso. O sorriso sumiu. E aí veio a frase que me gelou por dentro, dita quase sem som, mas com intenção suficiente para machucar. "Apresentador não manda aqui." Eu senti um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Era o frio de perceber que aquele jogo era muito maior do que parecia, que não era sobre música, não era sobre talento, era sobre controle. E é aqui que eu te peço uma coisa, olhando direto no teu olho agora. Se inscreve no canal. Agora. Porque o que eu tô te contando aqui não é só entretenimento. É um mapa, um manual não oficial de como certas coisas funcionam por trás das câmeras. E quanto mais gente souber disso, menos fácil fica repetir: "Se inscreve." De verdade. Porque o que aconteceu depois, o que veio logo em seguida, eu nunca vou esquecer. Voltamos pro palco. Tudo estava pronto demais. Confete posicionado. Música de vitória carregada no sistema. Luzes no máximo, cegando quem olha de frente. Aquela coreografia perfeita do espetáculo. Você já reparou como na TV até a emoção tem marcação de tempo? Eu peguei o envelope. Aquela cena clássica que você já viu 1000 vezes. A cena que sempre termina do mesmo jeito. E o vencedor de hoje é... O estúdio inteiro prendeu a respiração. Não foi metáfora, foi físico. "Jonas!" explodiu. A plateia levantou num salto só. Gritos, aplausos, gente batendo palma acima da cabeça. Os jurados aplaudiram também. Alguns com emoção real, outros com aquele aplauso educado, automático, de quem entendeu que perdeu o controle da narrativa. E Jonas não reagiu. Ficou parado. Parado demais. Como se a palavra vencedor não encontrasse lugar dentro dele. Você já viu alguém ganhar algo que nunca foi ensinado a imaginar? Eu fui até ele, abracei, e ali senti algo que a câmera não mostra. Os ossos. O corpo leve demais. O peso de quem come pouco. De quem não acumula reserva nem no corpo. Naquele abraço, algo já estava errado. Mas eu segui, porque ao vivo a gente segue. Eu perguntei no improviso, achando que ia sair algo bonito, algo seguro, algo que desse fechamento emocional. "Jonas, o que você vai fazer com esse prêmio?" Na minha cabeça, eu já ouvia as respostas prontas. "Vou ajudar minha família. Vou sair da rua. Vou gravar um álbum." Respostas que confortam. Respostas que encerram. Mas Jonas não respondeu. Ele olhou para o confete caindo do teto. Um confete bonito, caro, brilhante.
caindo em cima de alguém que não tinha nem onde guardar aquilo. Depois ele olhou para o público. Depois, para a câmera, para você, e disse: eu vou pedir uma coisa. Pedir. Só essa palavra. E eu senti o estúdio mudar de temperatura. A música continuou tocando por um segundo a mais. E alguém cortou às pressas. O confete ainda caía, mas ninguém comemorava mais. A euforia virou silêncio. E deixa eu te perguntar algo agora, bem no meio desse momento congelado. Quando foi a última vez que alguém recusou o final feliz que esperavam dele? Porque ali, naquele segundo, eu entendi. Aquilo não era um discurso de vitória. Era o começo de um constrangimento nacional. E eu soube, com uma clareza assustadora, que aquilo ia dar muito ruim. Ele levantou a mão. Não foi rápido, não foi dramático. Foi calmo demais para aquele momento. E então ele falou: eu não quero esse dinheiro do jeito que tá. Naquele instante, meu estômago despencou. Literalmente. Eu senti o chão sumir por meio segundo, como se alguém tivesse puxado o tapete do estúdio inteiro. O diretor gritou no meu ouvido, quase estourando o ponto: corta! Muda de assunto! Você já sentiu aquela ordem que não é só técnica? É desespero? Mas eu não podia cortar. Era ao vivo. E ao vivo não existe botão de arrependimento. Jonas continuou. Sem pressa, sem medo. Eu não sei guardar dinheiro. Eu nunca tive. O estúdio começou a se mexer. Gente ajeitando na cadeira. Gente prendendo a respiração. Quando eu tenho, vem alguém e pega. Ou eu gasto com o que tá gritando agora. Gritando. Essa palavra bateu forte. Eu tentei sorrir. Aquele sorriso que a gente usa quando quer ganhar tempo, quando espera que a pessoa recue. Mas a verdade não recua. Como assim, Jonas? Eu perguntei com a voz mais tensa do que eu queria. E ele respondeu, sem choro, sem vitimismo, sem pedir desculpa. Só verdade. Eu tô com fome. Você consegue imaginar ouvir isso em rede nacional? A plateia fez um barulho estranho. Não foi vaia. Não foi aplauso. Foi como se todo mundo quisesse tossir ao mesmo tempo para quebrar o constrangimento. E então, ele soltou a frase que atravessou o país inteiro. Talento não paga marmita. Naquele segundo, eu vi gente na plateia virar o rosto. Mas não foi por desprezo. Foi por vergonha. Vergonha de perceber que a gente adora histórias de superação, desde que elas não estraguem o jantar. E deixa eu te perguntar algo agora, bem direto, olhando para você que está ouvindo isso. Se você estivesse no lugar dele, você teria coragem de falar isso ao vivo? Ou teria medo de parecer ingrato? Medo de quebrar o roteiro que esperavam de você? Comenta aqui, de verdade. Eu quero entender quem está do outro lado, porque o que Jonas fez ali não foi recusa, foi denúncia. E acredita em mim quando eu digo isso. A história ainda não chegou nem perto do pior. A produção entrou em pânico. E quando a produção entra em pânico, ela faz o que sempre fez desde que a televisão aprendeu a fingir empatia. Transforma a tragédia em espetáculo de caridade. Rápido demais. Coreografado demais. Um produtor surgiu correndo pelo canto do palco com um prato na mão. Tudo muito ágil. Tudo muito limpo. Era quase como dizer sem palavras. Olha como somos humanos. Você já reparou como alguns gestos só existem quando tem câmera? Eu vi Jonas olhando para o prato. O olhar dele não foi de desejo, foi de cansaço. E ele não pegou, não esticou a mão, não agradeceu, não fez a cena que esperavam. Ele simplesmente empurrou o prato de leve e falou: eu não quero isso para foto. Para foto. Essa frase cortou o estúdio como lâmina, porque naquele segundo ficou claro. Aquilo não era ajuda, era enquadramento. A plateia começou a aplaudir de novo, mas não era aplauso de show, era diferente. Era aplauso de protesto, aplauso nervoso, aplauso de quem entendeu que estava vendo algo errado ao vivo. Você já sentiu isso alguma vez? Quando percebe que estão tentando consertar uma injustiça com maquiagem? A produção tentou recuperar o controle imediatamente. Tentou negociar ao vivo. O erro clássico de quem acha que ainda manda na narrativa. Jonas, a gente pode ajudar você, pode te orientar. Orientar.
como se o problema fosse falta de direção e não excesso de exploração. Jonas respondeu sem elevar a voz, sem ataque, sem espetáculo. Eu não vim pedir favor. Eu vim mostrar o que vocês fazem quando a câmera desliga. Nesse momento, algo invisível atravessou o palco. Eu vi um jurado engolindo seco. Literalmente, como se uma lembrança tivesse subido sem pedir licença. Como se alguma cena antiga tivesse voltado inteira na cabeça dele. E ali, naquele segundo silencioso demais, eu pensei, tem coisa escondida aqui. Coisa grande. Coisa antiga. Coisa que ninguém quer que venha à tona. E deixa eu te perguntar agora, com toda a honestidade, quantas vezes você já viu alguém oferecer ajuda só para aliviar a própria consciência? Porque o que parecia um gesto bonito era, na verdade, uma armadilha. E eu ainda não fazia ideia do tamanho do que estava prestes a ser revelado. Jonas levantou o braço devagar. Não foi impulso. Foi decisão. Ele apontou direto para o jurado mais famoso e disse: Você me viu na rua. O estúdio inteiro congelou. Não foi silêncio comum. Foi aquele silêncio pesado, denso, que chega a doer no ouvido. O jurado riu, mas foi um riso errado, curto, nervoso. Eu? Nunca! E aí aconteceu algo que me deu arrepio até na nuca. Jonas não levantou a voz, não acusou, não dramatizou. Ele só falou: Viu sim, você passou, olhou e fingiu que eu era parte da calçada. Meu coração começou a bater na garganta. Porque aquela frase não era sobre aquele jurado. Era sobre todo mundo ali. O jurado tentou se defender, tropeçando nas palavras. Eu não lembro. E Jonas respondeu algo que ninguém estava preparado para ouvir. Eu lembro. Porque quando você é invisível, você começa a decorar os rostos de quem te apaga. Silêncio. Total. Eu senti o ar do estúdio parar. O jurado ficou vermelho. Não de vergonha comum. De exposição. E então ele perdeu a máscara. A voz saiu mais alta. Mais ríspida. Você tá querendo me expor? E Jonas respondeu, com uma calma devastadora. Eu tô querendo que você me enxergue. Naquele segundo, eu entendi tudo. Aquilo não era mais um programa. Não era mais entretenimento. Não era mais competição. Aquilo tinha virado um tribunal, sem juiz, sem advogado, sem defesa ensaiada, só verdade contra poder. E agora deixa eu te pedir algo muito específico. Comenta aqui, porque isso importa de verdade. Quem foi a pessoa mais invisibilizada que você já viu na sua vida? No seu bairro? Na sua escola? No seu trabalho? Diz o nome. Diz a história. Porque invisibilidade só continua quando a gente finge que não viu. E segura, porque o próximo tópico é a parte que eu quase não consegui colocar no ar. A câmera saiu do ar por alguns segundos. Poucos segundos. Mas foram segundos suficientes para mudar tudo. O que você não viu, o que ninguém em casa viu, foi eu sendo puxado pelo braço para trás do cenário. Não com violência, com urgência. Aquele toque firme de quem não pede, determina. O barulho do estúdio ficou distante, e ali, no corredor apertado, apareceu um executivo, desses que nunca dão entrevista, desses que nunca aparecem na tela, desses que só existem quando algo sai do controle. Ele me encarou sem piscar e disse: Você vai conduzir isso para o lado certo. Lado certo. Você sabe o que essa expressão significa, né? Lado certo não é justiça. Lado certo não é verdade. Lado certo é o lado que não dá problema. Eu perguntei fingindo calma. Que lado é esse? Ele respondeu sem hesitar. O lado onde ninguém sai machucado. Eu soltei uma risada curta, sem humor nenhum. Mas ele já tá machucado faz tempo. O executivo deu um passo à frente, invadiu meu espaço e falou baixo, quase no meu ouvido. Você quer proteger um catador ou quer proteger sua carreira? Essa pergunta não foi uma pergunta, foi um soco. Você já sentiu isso alguma vez? Quando te colocam diante de uma escolha que nunca deveria existir? E então veio a segunda surpresa, a mais pesada. Ele puxou o celular do bolso e me mostrou a tela. Não era sobre Jonas, era sobre mim. Coisas antigas, frases fora de contexto,
Situações distorcidas o suficiente para virar manchete, cancelamento, julgamento público. Nada ilegal, mas tudo perigoso. Eu senti meu corpo gelar. Não foi medo comum. Foi aquele frio que sobe da coluna e trava a respiração. Era chantagem. Ali, na minha frente. Na mesma noite em que um homem faminto tinha acabado de dizer em rede nacional: talento não paga marmita. O contraste me deu náusea. Eu voltei para o palco quando a câmera reacendeu, sorrindo, com postura, fazendo o papel. Mas por dentro, eu estava tremendo. E aí aconteceu algo que me arrepiou mais do que a ameaça. Jonas olhou para mim. Não foi um olhar longo, nem dramático. Foi um olhar curto, preciso. Como se dissesse sem palavras: eu sei. Como se ele tivesse previsto tudo aquilo. E deixa eu te perguntar agora, olhando direto para você. O que você faria se te pedissem para calar a verdade em troca da sua segurança? Porque naquele momento eu entendi uma coisa terrível. O intervalo tinha acabado, mas o jogo tinha acabado de começar. Eu perguntei no ar, fingindo que era curiosidade: Jonas, quem te chamou? Ele demorou para responder. E quando respondeu, ele não falou um nome. Ele falou um lugar: o lixo do estúdio. O estúdio riu, achando que era metáfora. Mas eu entendi. Ele estava falando literal. Ele trabalhou ali perto. Ele catava papelão naquela rua. Ele via o entra e sai. Ele via gente famosa cuspindo no chão e sendo aplaudida no palco. E aí ele completou: eu achei um papel. Um papel. Um papel que alguém jogou fora. Com o meu nome. Com o nome do programa. E com uma frase rabiscada: traz ele. Vai dar bom. Eu senti uma fisgada no peito. Porque isso significava que alguém da produção tinha planejado usar Jonas. Como isca, como case, como catarse. Só que Jonas não era isca. Jonas era fogo. E fogo não dá para segurar na mão sem queimar. A produção tentou encerrar rápido, fazer agradecimento, tocar música, empurrar Jonas para o backstage. Mas Jonas não saiu. Ele ficou e falou: meu pedido não é prato na câmera. Meu pedido é simples. Eu respirei fundo. Qual é o seu pedido, Jonas? Ele apontou para o telão do estúdio. Para o telão que mostra o nome dos patrocinadores. E disse: eu quero que vocês comprem marmita para quem trabalha aqui fora. O estúdio parou. Ele continuou: eu quero que vocês parem de chamar a gente de oportunidade de história e comecem a chamar a gente de gente. E aí ele falou a frase mais desconfortável da noite: se esse programa tem dinheiro para fogos, tem dinheiro para fome. Eu vi o diretor com a mão na cabeça. Eu vi jurado olhando para o chão. Eu vi plateia chorando. E eu vi lá no fundo um cara de terno saindo com pressa. Como se tivesse medo de ser reconhecido. Agora comenta para mim, porque eu quero transformar isso num debate real. Se você pudesse fazer um pedido que obrigasse um lugar poderoso a olhar para quem ele ignora, qual seria? Comenta. Sério. Eu vou fixar os comentários mais fortes. E agora, segura. Porque o que eu vou te contar no próximo tópico é a parte terrível e chocante que quase me fez desistir do meu canal. Depois que o programa acabou, eu não consegui dormir. Eu fiquei rodando na cama com a frase dele na cabeça: você quer proteger um catador ou sua carreira? Eu decidi fazer o que eu nunca tinha feito. Eu fui atrás. Eu encontrei Jonas na rua no dia seguinte, perto de um mercado. Ele estava sentado no meio-fio com o carrinho do lado, como se nada tivesse acontecido. Eu sentei do lado dele. Jonas, por que você fez aquilo? Ele olhou para mim e falou: porque vocês iam me usar. Eu engoli seco. Como você sabia? Ele respirou fundo e respondeu: porque antes de subir, um cara me disse: chora bastante, fala da sua mãe, fala que você quer vencer, e depois você agradece os patrocinadores. Ele queria que eu seguisse um roteiro. Um roteiro. Eu senti náusea. Eu perguntei: quem era esse cara? E Jonas falou o nome. Eu não vou falar aqui como ele disse, porque ainda tem coisa rolando. Mas eu vou te dizer o que importa. Era alguém grande. Alguém que aparece sorrindo em reunião, mas trata a gente como objeto. E aí vem a última surpresa. A que muda tudo. Jonas não tinha achado um papel por acaso. Ele tinha encontrado vários, por meses. Papéis com nomes de pessoas perfeitas para comover,
gente que a produção queria usar, gente que ia ser exibida, aplaudida e descartada depois. E Jonas fez uma coisa que ninguém esperava. Ele guardou tudo. Ele guardou provas, recortes, anotações, fotos. Ele não tinha celular bom, mas ele tinha memória e coragem. E naquela noite, quando ele subiu no palco, ele não estava tentando a sorte. Ele estava executando um plano simples, mas devastador. Ele ia vencer, para ter microfone. E quando tivesse microfone, ele ia obrigar o país a olhar. Só que tem mais. Eu perguntei, Jonas, por que comigo? Por que no meu programa? Ele me encarou e falou, porque eu vi você no estacionamento, discutindo com um produtor, defendendo um rapaz que limpava o chão. Eu pensei, esse aí talvez escute. Eu fiquei sem fala. Porque era verdade. Eu tinha defendido. Um dia. Eu nem lembrava. E foi aí que eu entendi a parte mais dolorosa. Às vezes, uma pessoa invisível está te observando há muito tempo, esperando um único sinal de que você ainda é humano. Eu prometi para Jonas que eu não ia deixar aquilo virar conteúdo vazio. Eu usei meu canal para contar a história inteira. E foi aí que começaram as ligações estranhas. Começaram as ameaças veladas. Começaram as sugestões para eu apagar vídeo. E eu entendi que Jonas tinha mexido num sistema. E sistema odeia ser visto. Agora, eu vou te pedir com tudo que eu tenho. Se inscreve no canal se você quer mais histórias reais, fortes, que ninguém tem coragem de contar. Compartilha esse vídeo com alguém que vive dizendo, o mundo tá perdido. Porque isso aqui é prova de que ainda tem faísca. Comenta aqui embaixo, qual parte mais te chocou e por quê? Eu quero saber o que te atravessou. Deixa o like se você quer que essa história alcance mais gente e não seja enterrada. E me diz nos comentários, se você tivesse um microfone por 30 segundos, qual verdade você falaria sem medo? Porque no fim, o pedido do Jonas não era só por comida, era por olhos, era por nome, era por dignidade. E se você chegou até aqui, então você é o tipo de pessoa que não desvia o olhar. Eu sou o cara do canal, eu tô aqui com você. E no próximo vídeo eu vou te contar a continuação. O que aconteceu com Jonas depois que as câmeras desligaram. E por que tem gente poderosa torcendo para você nunca ouvir essa parte? A gente se vê lá.